Pessoal, vamos lá então. Iniciar esse tópico, pelo horário não vai dar tempo da gente abordar todo esse tópico, mas vamos iniciar. Quero falar com vocês sobre qualidade em HC, o que que é qualidade, quais são as características, fatores, alguns entendimentos que são primordiais para a gente entender nesse âmbito de interação humano-computador, beleza? Uai, vou ter que abrir do computador. Não fez o deploy certo, não. Só um minuto. TO, não IHC. Valeu. Beleza. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Então, qualidade HC é só para relembrar. Ah, tá. Beleza, agora vai. Só para relembrar aí, vale a pena ver de novo. O que que a gente viu aula passada? Interação e interface. O que que é interação? Processo que ocorre durante o uso. Então, vocês podem entender aqui neste momento da nossa aula, tá? Interação é o quê? É o processo, pode ser processo até mental. O que está ocorrendo enquanto o usuário interage com um sistema computacional interativo. Então, entenda-se isso como interação, tá? O que seria interface? É uma parte, porção do sistema com o qual o usuário mantém contato físico. E aí, ou seja, quais são os dispositivos, quais são os hardwares que o usuário ele manipula para interagir com o sistema computacional interativo e também até o contato mental. O que que ele vê na interface? Quais os ícones? Quais são os símbolos que ele vê lá que ele mantém um contato? Tá? Então, é isso. Recapitulando, interação é o processo que ocorre enquanto ele está usando, e interface é o contato. Como é que é o contato durante a interação? Ok? Então, a gente já viu isso na aula passada, tá?
Com isso, a pergunta é: como definir critérios de qualidade tanto para interface quanto para interação? Como que a gente vai garantir qualidade na interação e interface? Tá? A pergunta central é essa. E aí, para a gente garantir a qualidade tanto da interface e interação, a gente precisa entender sobre esses critérios de qualidade, que são usabilidade, experiência do usuário, ou conhecido como User Experience, acessibilidade, comunicabilidade. Esses são os principais critérios, não são todos, mas são os principais, tá? Começando pela usabilidade. O que é usabilidade, pessoal? É um conjunto de fatores que qualificam quão bem uma pessoa pode interagir. Então, imagine, é um conjunto de fatores que vai garantir o uso adequado, a utilização adequada do usuário em relação ao sistema computacional interativo, ok? Quais são esses fatores? Quero reforçar que quando aparecer um parênteses com número, quer dizer que é referência, tá? Se você for lá no slide de referência, vai ter lá de onde que eu estou tirando isso, tá? E segundo esse autor, que é o Nielsen, quais são esses fatores que qualificam a usabilidade? São estes 5, que é a facilidade de aprendizado. Então, em algum momento, a gente deve se avaliar o quão fácil a pessoa entende que quão fácil é manipular aquele sistema, o quão fácil é recordar dos elementos que aquele sistema possui na sua interface, ok? Medir eficiência, segurança no uso e satisfação, ok? Pelo tempo, a gente vai fechar em usabilidade e depois... Qual que é a próxima aula? Segunda, né? Segunda-feira a gente termina aí sobre critérios de qualidade, ok? Então, são esses 5 fatores de usabilidade, ok? Vou continuar dentro de usabilidade, agora eu vou apresentar para vocês o que caracteriza cada um desses fatores. Primeiro, que é o facilidade de aprendizado ou learnability, significa o quê? Tempo e esforço necessários para o usuário aprender e utilizar o sistema. Não vou entrar no mérito aqui agora, é só para vocês terem uma noção de como medir o tempo e esforço. Mas você tem que, de alguma forma, entender que quanto maior o tempo da pessoa estiver ali procurando um determinado elemento para alcançar o objetivo, e quanto maior o esforço também, mais difícil é, né? Concorda? Então, se você reduzir o tempo e esforço nesse critério de aprendizado, melhor vai ser a usabilidade, ok? Beleza. O que seria o critério de recordação, o fator de recordação ou memorability? É o esforço cognitivo necessário para o usuário lembrar como executar uma determinada ação. Então, se ele esforça muito cognitivamente, ou seja, ele precisa de, talvez, entender outros conceitos relacionados, então, se ele faz muito esforço cognitivo, se fica difícil de ele recordar, a usabilidade está ruim. Ok? De novo, não vou entrar no mérito de como medir, mas entendam o que é esse esforço cognitivo, ok? Eficiência. O tempo necessário para o usuário concluir uma tarefa, tá? E é interessante que um colega meu, na época ele trabalhava para a XP, a empresa XP de investimento, né? Corretora. Não sei se o termo certo é isso, mas enfim. No departamento de Data Science. E eles faziam o quê? Analisava os dados das interações dos usuários nos aplicativos da XP
E a partir desses dados, eles aplicavam técnicas de ciência de dados para identificar se é necessário reduzir a quantidade de telas que o usuário demorava para executar uma determinada ação. Interessante, não é? Então, entendam, quando você aceita lá o termo de acordo do aplicativo, né, além de vender sua alma, você está fornecendo seus dados lá, quando você aceita o termo lá de uso dos aplicações. E as empresas utilizam para isso, para captar, para entender como você utiliza e para melhorar, certo? Então um dos indicadores é isso, o tempo que a pessoa demora para executar uma determinada ação. E um dos indicadores é a quantidade de tela, quantidade de cliques, né, o tempo total, né, então são N indicadores. O outro fator que vai caracterizar o quão é boa a usabilidade, a gente está dentro ainda de usabilidade, tá? É a segurança no uso, ou safety, que é o quê? Está relacionado com o nível de proteção contra situações desfavoráveis. Como assim? Já coloquei um exemplo aí para não esquecer. Evitar acionar telas ou comandos por engano. Vou dar um exemplo mais direcionado. Por exemplo, na hora que você vai cadastrar, fazer um cadastro, e você, por algum motivo, você deixa de digitar algumas informações essenciais. E aí, quando você vai lá embaixo em cadastrar, o botão cadastrar não está ativado. Segurança. Sacou? Não é por acaso. É por segurança. Por que que faz aquilo? É uma segurança. É para forçar que o usuário só se cadastre após o preenchimento obrigatório dos campos necessitados, tá? Lógico, pessoal, como vocês estão no curso de sistema de informação, vocês, no período que vocês se encontram, vocês já entendem o básico de programação, já entendem o que é, talvez, indiretamente, que a implementação, antes da implementação, vem o requisito é objetivo, o porquê você deve implementar aquilo. E aí, para vocês entenderem, a gente pode falar como regras do negócio. Então, quais são as regras do negócio? Qual é a regra para que uma pessoa se cadastre? Tem que ter os campos X, Y, Z. E aí, no seu algoritmo, no seu código, você implementa isso com várias maneiras, com if else ou com try catch, com exceções, certo? Beleza, então a nível de código você já faz esse tratamento. E aí você faz esse tratamento também a nível de interface, né? Interface gráfica, ok? Mais uma validação também. Então, segurança no uso é isso aí. Na sua interface, você já restringe o nível de segurança aí de uso da sua aplicação. E por fim, o último fator de usabilidade é a satisfação do usuário, que é uma avaliação subjetiva, tá, das emoções e dos sentimentos do usuário durante a interação. E aí, como o autor fala, o Nielsen, né, como eu falei na aula passada, grande parte do conteúdo, o livro-texto vai ser baseado no livro lá em Interação Humano-Computador, tá? E aí é uma satisfação do usuário, é uma avaliação subjetiva. E aí teremos vários métodos e técnicas. Na aula, no módulo de avaliação, a gente vai ver isso aí, alguns métodos, tá? Alguns formulários já definidos. Podemos criar alguns formulários? Podemos, mas eu vou mostrar para vocês alguns já prontos, tá? E aí uma avaliação objetiva. Um determinado sistema é muito importante você avaliar a emoção, a sensação do usuário? Se sim, ok, se não, né, talvez não vale muito a pena você,
concentrar esforços para você avaliar a satisfação, avaliar a emoção e os sentimentos do usuário, tá? Posso passar para vocês 2 exemplos. O diferencial da Apple é a experiência do usuário, não é lógico, tem outros fatores de desempenho do hardware, principalmente hoje com o hype da IA, então até a arquitetura do hardware, né, a memória unificada com a GPU, ele dá uma performance melhor do que os que não estão com essa arquitetura, mas o que caracteriza né, os usuários dessa marca é a experiência do usuário, o design, não é? É como é a tela, ela tem um design, como é bonito, né? Essa é uma característica dos produtos da Apple, né? E um outro exemplo também, jogos. Jogos. Eu preparei até algumas reflexões em user experience, mas pelo tempo, né, a gente pode adiantar um pouco. Acho que jogos é, é mais importante a experiência do que a qualidade do gráfico, a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Concorda comigo? Sim, 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 concordo. Então, por isso que em jogos eu acho que você focar na experiência, na emoção, no sentimento do jogador é muito mais importante do que você focar na qualidade gráfica. Porque você pode ter jogos com a qualidade gráfica de última geração e não ter aquele engajamento, você não se sentir motivado a jogar, não é? Pelo menos esse é o meu entendimento. Vocês podem discordar, mas este é o meu entendimento, certo? Tá, deixa eu falar sobre user experience, não vai dar tempo, é bem curtinho aqui. Então, pessoal, um critério de qualidade, usabilidade. E aí eu passei aí pelos 5 fatores de usabilidade segundo o Nielsen. O outro fator que eu apresento para vocês é o de UX, User Experience, tá? E o que é User Experience? Na literatura técnica, não há uma definição exata do que é User Experience. Vocês verão no livro que tem uma tabela, se me falha a memória, é a tabela 3.2, posso estar enganado, mas é uma tabela que elenca várias definições com perspectivas diferentes. Definição de user experience, do ponto de vista de produto, do ponto de vista do usuário, do ponto de vista de design, enfim, tem várias definições. E aqui eu trouxe uma definição que eu acho que é a melhor para mim, no meu entendimento. Então, o que que é user experience? São as percepções e respostas de uma pessoa que resultam do uso ou da antecipação do uso, pode ser tanto de um produto, de um sistema ou serviço, tá? Então é uma definição que eu acho que é uma definição muito boa e é genérica, tanto para produto físico, serviço ou produto, software, que é intangível, um produto abstrato, ok? E aí falando de jogo, que vocês acham que um jogo deve ter para engajar o jogador? Quais são os fatores mais importantes de você proporcionar uma boa UX num jogo? Funcionar direito? Mas para jogo? Tá, entendi. Tá. Tem o quê? Que? Crunch? O que é isso? Ah, tá.
Se sentir desativado a continuar jogando. Desafiado. Eu falei o quê? Desafiado a continuar jogando. Tá, beleza. Alguém mais? Eu acho que você falou, esqueci seu nome, Caio, né? Resume ao storytelling. Acho que vai caracterizar, já vou te dar a palavra, Lucas. Na minha visão, um dos principais fatores que vai permitir o engajamento é o storytelling. E esse storytelling hoje, e na minha percepção, ele tem dois momentos. A pré-venda, alguns jogos meio que aconteceram alguns vazamentos, aí não vou entrar no mérito se foi vazamento proposital ou não, né? Vai gerando aquela expectativa, né? Então você já vai antes, já se sentindo motivado. Opa, vai sair o jogo tal, talvez com alguém dublando, que é conhecido, né? E também tem o durante o jogo. Então, são características do storytelling, né, que tem que fazer o jogador se continuar a jogar. Lucas, menos informação na tela e clareza. Sim, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Só que eu quis trazer jogo, eu acho que assim, é um tipo de sistema computacional interativo, é um software que tem algoritmos, ele vai ter interface, vai ter toda essa questão de HC. Eu quis trazer jogos porque esse quê de UX, eu acho que é mais fácil de lidar quando a gente entra no domínio de jogos, né? Que a gente trabalha muito mais com essa sensação de engajamento, essa emoção de trabalhar com emoção mesmo. Se você joga, por exemplo, um Resident Evil, pô, o gráfico, né, os elementos têm que passar aquela sensação de você tá naquele ambiente de terror, de zumbi, não é? Assim como se você jogar um jogo de parte de futebol, você tem que apresentar elementos que vão remeter o quê? A uma partida de futebol, o áudio, o que que vai ter no áudio, né, os gráficos, né, enfim. Beleza? E aí eu trago para vocês alguns exemplos, né? Não sei se vocês eu só conheço aí de jogar só o Battlefield. O restante, até o GTA, eu nunca parei para jogar. O único que eu joguei é o Battlefield, tá? Na concepção de vocês, quais destes, foquem aí, quais destes são os melhores? Fica aí no ar. Não, não lançou, mas eu coloquei no ar aí, ó. Você pode. Aí que tá. Pela sua experiência dos anteriores, e em relação aos que listei, você já espera que o GTA 6 vai continuar sendo o melhor. Não, não tem resposta boa, não tem resposta certa. Na concepção de vocês, qual é o melhor jogo? Valorant. Qual é o nome mesmo? Gabriel. Gabriel Valorant. O melhor que tem aqui é desses aqui, tá? É o Valorant. Vai lá. Outro, quem discorda? Para mim, o melhor é o Battlefield. Para mim, o melhor é o Battlefield. Não, qual que é o melhor, Rafael? Para você aí. Dos cinco. Nenhum. Vai lá, Daniel. De- Não, tá. A definição que eu uso de jogo considera como jogo. Mas enfim, vamos lá. Você, esqueci seu nome. Iago, para você ali, qual dos cinco é melhor? Nenhum?
Ah. Vamos lá, Rafaela. GTA? Ó, Roberta. Não, mas eu acertei o R, né? O R eu acertei. Vamos lá. GTA? Enfim, o Gabriel, por que o Valorant é melhor para você? Tá, entendi. Quê? Não tem hack? Entendi. Então isso é bom. Beleza. Entendi. Entendi. Tá, mas você falou um item aí que eu esqueci, ô Gabriel, que tem a mesma característica do Battlefield, acho que é competitividade, uma coisa assim, não sei se você falou exatamente isso. Também. Aham, isso. Tá, mas por que você preferiu o Valorant? Dos outros, das outras características que você falou. Que chamou a atenção que você falou comunidade, não é? Tá, tá. Se identificou com o Valorant. Uhum. Que? Como é que é? Entendi. Tá, só para resumir, muito boa a participação de vocês, gostei muito da participação de vocês, dos comentários. E reparem, embora vocês tenham falado questões do jogo em si, talvez a dinâmica, o Gabriel falou o termo gameplay, eu vou entender como dinâmica do jogo, tá? Vocês falaram também questões questões externas, questão da empresa, o tipo da empresa, como é a comunidade. Então, a UX é essa questão subjetiva, ela é subjetiva, tá? Então, o que vai proporcionar aqui uma boa UX, por isso que eu trouxe aqui essa definição de UX, que envolve produto, sistema e serviço. Então, eu apresentei para vocês jogos, porque é um software que tem, né, interface, etc e tal. Só que a UX, ele não é só o jogo que você está jogando, tem toda uma história por trás, como vocês falaram, né? Tem a questão do jogo em si, o gameplay,
talvez recursos gráficos, recursos na tela, enfim. Tem todas essas questões. Preço, né, a questão de custo, né, do jogo, dos ativos, não sei qual é o nome certo, ASICs, assets, sei lá. Mas tem a questão também da comunidade, como vocês falaram, comunidade e também da empresa que desenvolve. Então, essas questões, elas influenciam também na experiência do usuário. Do jeito que vocês falaram do Valorant, ou Valorant, eu já fico com o pé atrás. Eu, assim, né, foquei no aspecto negativo. Assim, já não é o estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto mais de jogo assim, mais assim, não agitado, cinema. Eu gosto muito de jogo de campanha, muito jogo de campanha, e também jogo mais rústico, mais assim, mais, não é, raiz, jogo mais raiz, entendeu? Tipo Battlefield, God of War, troço mais robusto, né, mais rústico. Eu gosto de jogo assim, campanha mais rústico. E outra, eu gosto do God of War por conta dos desafios. Você tem puzzles, né? Pequenos puzzles para você resolver. Cara, eu sou fascinado nisso. Então, tipo assim, o meu estilo, me identifico com jogos assim. Qual? Excelente Hill. Silent Hill. Tá. É. Vamos, vou anotar aí, vou anotar. Pessoal, é isso. A gente continua segunda-feira. Muito obrigado pela atenção dos senhores.